Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Nota teórica. Critério de divisibilidade por 10. Qual é o critério de divisibilidade por 10? Isto é, quando é que um número é divisível por 10? Um número é divisível por 10, quando e apenas quando o algarismo das unidades é zero. Podemos então dizer, de outra maneira, que um número é divisível por 10, quando ele é múltiplo de 10. Temos aqui a simbologia de como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 10. Esta simbologia começa por saber qual é o algarismo das unidades do número em causa. Se esse algarismo for zero, então o número é divisível por 10. Se por acaso o algarismo das unidades do número for diferente de zero, então o número não é divisível por 10. Observamos este quadro para podermos tirar conclusões. Na linha 1, consideremos os números naturais entre 80 e 91. Na linha 2, efetuemos a divisão de cada um deles por 10, e anotemos o valor do resto de cada uma das divisões. Na linha 3, anotemos os respectivos algarismos das unidades de cada um dos números naturais entre 80 e 91. Na linha 4, efetuemos a divisão de cada um deles por 10, e anotemos o valor do resto de cada uma das divisões. O que podemos observar? Podemos observar que as segunda e quarta linhas são iguais. Analisando o nosso quadro, podemos tirar três conclusões. Primeira, o resto da divisão de um qualquer número por 10 é aquele que se obtém quando se divide por 10. O seu algarismo das unidades. Segunda, o resto da divisão é zero, ou seja, é exata, quando o algarismo das unidades é igual a zero. Terceira, os restos das divisões de um qualquer número por 10, pode ser zero, divisão exata, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, divisões não exatas. Repara que o maior dos restos da divisão de um qualquer número por 10 é o número natural imediatamente inferior ao divisor 10. Neste caso 10 menos 1 é igual a 9. Vamos agora resolver três exercícios. Exercício 1. 110 é divisível por 10? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 10. Qual é o algarismo das unidades do número 110? O algarismo das unidades é o zero. Como é o zero? Então o número 110 é divisível por 10. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão é um número inteiro, é 11. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 110 é divisível por 10, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 10 é aquele que se obtém quando se divide por 10. O seu algarismo das unidades, neste caso é o zero. Divisor 10. Qual é o número que multiplicado por 10 é igual a zero? É o número inteiro, 0. A divisão de 0 por 10 é uma divisão exata. O número 10 é um divisor de 0. Mas se pretendermos efetuar o algoritmo da divisão de 110 por 10, podemos confirmar que 110 é divisível por 10. Concluímos que a divisão são 11 partes inteiras e não sobra nenhuma parte, porque o resto da divisão é zero. Exercício 2. 377 é divisível por 10? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 10. Qual é o algarismo das unidades do número 377? O algarismo das unidades é o 7.
Como o 7 é diferente de 0, então o número 377 não é divisível por 10. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão não é um número inteiro, é um número decimal compreendido entre os inteiros 37 e 38. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 377 é divisível por 10, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 10 é aquele que se obtém quando se divide por 10, o seu algarismo das unidades, neste caso é o 7. Divisor 10. Qual é o número que multiplicado por 10 é igual a 7? Não é o número inteiro, é um número decimal compreendido entre os inteiros 0 e 1. A divisão de 7 por 10 não é uma divisão exata, porque o resto da divisão é 7. O número 10 não é um divisor de 7. Mas se pretendermos efetuar o algoritmo da divisão de 377 por 10, podemos confirmar que 377 não é divisível por 10. Concluímos que a divisão são 37 partes inteiras e sobram 7, porque o resto da divisão é 7. Exercício 3. 1 é divisível por 10? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 10. Qual é o algarismo das unidades do número 1? O algarismo das unidades do número 1 é exatamente o 1, porque é um número de apenas um algarismo. Como 1 é diferente de 0, então o número 1 não é divisível por 10. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão é um número decimal, compreendido entre os inteiros 0 e 1. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 1 é divisível por 10, é indiferente dividirmos o número, ou o algarismo das unidades do mesmo, por 10. Divisor 10. Qual é o número que multiplicado por 10 é igual a 1? Não é o número inteiro, é um número decimal compreendido entre os inteiros 0 e 1. A divisão de 1 por 10 não é uma divisão exata, porque o resto da divisão é 1. O número 10 não é um divisor de 1. Concluindo, podemos dizer que, para sabermos se um número é divisível por 10, ou de outro modo, se 10 é divisor de um número, temos 3 métodos. Efetuar o algoritmo da divisão desse número por 10. Ou efetuar o algoritmo da divisão do algarismo das unidades desse número por 10. Ou ainda recorrermos à nossa simbologia de como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 10. A metodologia mais simples e rápida é esta última, que é como quem diz, é aquela que define o critério de divisibilidade por 10.